John Lennon, um dos maiores ícones da música, foi brutalmente assassinado em 8 de dezembro de 1980. Mas sua morte nunca deixou de ser cercada por mistério, teorias da conspiração e segredos obscuros. Agora, 43 anos depois, sua esposa quebra o silêncio e faz revelações chocantes que podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre sua vida e os eventos que levaram ao seu trágico fim. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Quem estava por trás do atentado? John Lennon sabia que estava marcado para morrer? E mais, o que Yoko Ono escondeu do mundo todos esses anos? Prepare-se para conhecer histórias que foram silenciadas, documentos que nunca vieram à tona e detalhes que podem abalar sua percepção sobre o legado de Lennon. Desde suas declarações polêmicas, seu envolvimento com a política e os conflitos internos nos Beatles, até as conspirações que ligam sua morte a interesses do alto escalão, tudo será exposto aqui. E o mais surpreendente, a última revelação deste vídeo vai te deixar de queixo caído. Então assista até o final, porque a verdade pode ser ainda mais assustadora do que qualquer teoria já contada. Se você é fã de história, música e grandes mistérios não resolvidos, inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não só ajuda a trazer mais conteúdos como este, mas também mostra para o YouTube que esse tipo de investigação merece ser compartilhado com mais pessoas. E claro, já deixa o seu like, porque assim o vídeo chega para mais gente e juntos podemos debater essas novas revelações. Se quiser apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks. Isso ajuda diretamente na produção de mais conteúdos aprofundados como esse. Mas se não puder, não tem problema. Apenas comente abaixo. O que mais te surpreendeu nesta história? Sua participação é essencial para que essas informações não fiquem esquecidas. Agora, sem mais enrolação, vamos mergulhar nos segredos mais sombrios sobre a morte de John Lennon. John Winston Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940, em Liverpool, uma cidade industrial da Inglaterra que ainda sentia os impactos da Grande Depressão e, naquele momento, estava profundamente envolvida na Segunda Guerra Mundial. A vida de John começou em meio ao caos. Enquanto bombas alemãs caíam sobre a cidade, um prenúncio de que sua jornada estaria longe de ser tranquila. Ele veio ao mundo no Hospital Maternidade de Oxford Street, mas seu nascimento não foi um momento de pura celebração. Sua mãe, Julia Stanley Lennon, era uma mulher de espírito livre, cheia de alegria, mas também impulsiva e indisciplinada, enquanto seu pai, Alfred Lennon, era um marinheiro mercante ausente, que nunca conseguiu criar laços profundos com o filho. Desde cedo, a vida de John foi marcada por uma ausência paterna significativa. Seu pai passou longos períodos no mar e, ao retornar, descobriu que Julia já estava envolvida com outro homem. A relação dos pais de John se desfez de maneira dolorosa e, entre disputas e instabilidade emocional, a responsabilidade pela criação do menino ficou indefinida. Em um momento dramático, Alfred tentou levar John para longe, planejando fugir com ele para a Nova Zelândia, mas, ao ser confrontado pela mãe do garoto, permitiu que o próprio John escolhesse entre os dois. Ainda pequeno, com apenas 5 anos, o futuro astro dos Beatles tomou a decisão de ficar com a mãe, um episódio que marcaria sua vida para sempre. No entanto, Julia, incapaz de lidar com as responsabilidades maternas, acabou deixando John sob os cuidados de sua irmã mais velha, Mimi Smith, e seu marido, George. Mimi, uma mulher severa e tradicionalista, não escondia sua desaprovação pelo estilo de vida de Julia e fazia questão de oferecer a John uma criação mais rígida e disciplinada. Apesar disso, Julia continuou sendo uma presença intermitente em sua vida, visitando-o ocasionalmente e proporcionando momentos de alegria e liberdade que contrastavam com o ambiente controlado da casa dos Smith. Julia introduziu John ao mundo da música, ensinando-o a tocar banjo e incentivando seu lado artístico. Essas breves visitas eram momentos de escape para o garoto, que, mesmo sem perceber, já encontrava na arte uma forma de se expressar.
A casa da tia Mimi ficava no número 251 da Menlove Avenue, e foi lá que John passou a maior parte de sua infância. A residência, embora segura e bem estruturada, não era exatamente um lar caloroso. Mimi não demonstrava afeto facilmente, e sua relação com o sobrinho era mais pautada por regras e correções do que por carinho. John cresceu sentindo a falta da mãe, e essa ausência moldou sua personalidade rebelde. Ele se tornou um garoto questionador, cheio de sarcasmo e com uma tendência a desafiar figuras de autoridade. Apesar das exigências de Mimi, John não era um aluno exemplar. Pelo contrário, ele se destacava mais por seu comportamento indisciplinado do que por suas notas. Sempre gostou de desenhar e criar histórias, mas tinha dificuldades em seguir regras rígidas. Na escola, seus professores notavam seu talento criativo, mas ao mesmo tempo alertavam sobre sua atitude desafiadora. Desde cedo, Lennon desenvolveu um senso de humor ácido, muitas vezes usado como um escudo para esconder sua insegurança e sua necessidade de aceitação. O senso de abandono, misturado com a repressão emocional imposta pela tia, fez com que ele criasse uma personalidade complexa, alternando entre charme e rebeldia, carência e arrogância. A relação com sua mãe, apesar de intermitente, era um dos aspectos mais especiais de sua vida. Ele adorava estar com Julia, que lhe proporcionava um mundo de liberdade e diversão. Diferente da tia Mimi, ela o tratava como um amigo, e John via nela uma fonte de inspiração e amor genuíno. No entanto, esse vínculo foi abruptamente interrompido de maneira trágica em 1958, quando ele tinha apenas 17 anos. Julia foi atropelada por um policial bêbado enquanto voltava para casa depois de visitar John. A morte da mãe foi um golpe devastador. Ele já havia perdido o pai para o abandono e, agora, perdia a mãe para o destino cruel. A dor desse evento foi algo que ele nunca conseguiu superar completamente. Esse trauma alimentou sua revolta contra o mundo e aprofundou ainda mais suas inseguranças emocionais. Ele se tornou ainda mais impulsivo, usando a raiva e a dor como combustível para sua arte. Esse período sombrio da adolescência moldou o homem que ele se tornaria. Suas músicas, mais tarde, refletiriam suas dores, seu desejo de amor e sua luta interna para encontrar paz. Foi durante essa fase de luto que John mergulhou ainda mais na música, encontrando nela a única maneira de processar seus sentimentos. Ele começou a se envolver com bandas de garagem e logo formou os Quarrymen, um grupo de skiffle que mais tarde se tornaria a base dos Beatles. Essa fuga para a música não era apenas um hobby, mas uma necessidade emocional. Ele precisava de algo que o mantivesse em pé, algo que desse sentido à sua existência. O menino que cresceu sentindo-se rejeitado e negligenciado encontrou no rock and roll uma forma de gritar para o mundo que ele existia, que ele tinha algo a dizer. A infância de John Lennon foi marcada por perdas, abandono e uma busca constante por amor e aceitação. Esses elementos não apenas moldaram sua personalidade irreverente e contestadora, mas também influenciaram sua música e sua visão de mundo. O garoto de Liverpool, que uma vez chorou pela ausência dos pais, mais tarde faria milhões de pessoas chorarem com suas canções. Depois de uma infância turbulenta, marcada por perdas e dificuldades emocionais, ele encontrou na música um refúgio e, mais do que isso, um propósito. Durante sua adolescência, começou a se interessar pelo skiffle, um estilo musical popular entre os jovens britânicos da época, e foi com essa influência que formou sua primeira banda, os Quarrymen, em 1956. O grupo não era nada refinado musicalmente, mas tinha energia e um espírito irreverente que chamava a atenção. Foi nesse período que um encontro casual mudaria para sempre a história da música. Em 6 de julho de 1957, John conheceu Paul McCartney durante uma apresentação dos Quarrymen em uma festa local. Paul, alguns anos mais novo, impressionou John com sua habilidade no violão e sua capacidade de afinar a guitarra, algo que John não dominava bem. Mais do que isso, Paul tinha um ouvido refinado para melodias e uma dedicação que Lennon respeitava. Pouco tempo depois, John o convidou para se juntar ao grupo. E essa parceria se tornaria uma das mais importantes da história da música. A química entre os dois era inegável. Ambos tinham uma paixão pela música e um desejo imenso de fazer sucesso. Eles passavam horas tocando juntos, escrevendo canções e trocando ideias.
Não demorou para que George Harrison, um talentoso guitarrista amigo de Paul, também fosse integrado ao grupo. George era tímido, mas sua destreza no instrumento conquistou o respeito de John, que, apesar de inicialmente hesitar, acabou aceitando o jovem músico na banda. Ringo Starr só entraria mais tarde, completando a formação clássica dos Beatles. Nos primeiros anos, os garotos batalharam para encontrar seu lugar na cena musical. Tocavam em bares e clubes de Liverpool, mas foi em Hamburgo, na Alemanha, que realmente ganharam experiência e aperfeiçoaram seu som. Entre 1960 e 1962, fizeram diversas temporadas em pequenos clubes da cidade, tocando sets longos, às vezes de 8 horas seguidas, para públicos barulhentos e exigentes. Nesse período, desenvolveram sua presença de palco e criaram um estilo mais sólido e energético. John, com sua personalidade carismática e espirituosa, rapidamente se tornou o líder natural da banda. O retorno a Liverpool trouxe novas oportunidades, especialmente com a ascensão do Cavern Club, como um dos principais pontos de encontro da juventude local. Foi ali que Brian Epstein, um jovem empresário de personalidade refinada, os descobriu. Epstein viu um potencial gigantesco nos Beatles e se ofereceu para gerenciar a banda. Ele refinou sua imagem, convenceu-os a usar ternos elegantes e ajudou a organizar a carreira deles de maneira mais profissional. A grande virada aconteceu em 1962, quando assinaram um contrato com a Parlophone e começaram a trabalhar com George Martin, um produtor experiente que ajudaria a moldar seu som. Com o lançamento de Love Me Do, os Beatles começaram a ganhar notoriedade, mas foi com Please Please Me, de 1963, que explodiram de vez. A partir dali, a Beatlemania tomou conta do Reino Unido e, logo depois, do mundo. O que se seguiu foi um fenômeno sem precedentes. Os Beatles passaram a ser perseguidos por multidões ensandecidas por onde passavam. As turnês se tornaram eventos caóticos, com fãs desmaiando, gritando e tentando desesperadamente se aproximar da banda. Para John, essa fama estrondosa era ao mesmo tempo fascinante e sufocante. Ele adorava a ideia de ser reconhecido, mas também se sentia preso dentro de uma máquina que crescia de forma descontrolada. Os bastidores da fama não eram tão brilhantes quanto as luzes do palco. A agenda exaustiva, as viagens constantes e a pressão para continuar produzindo sucessos começaram a cobrar seu preço. John, que sempre teve uma personalidade intensa e um lado sombrio, começou a se sentir alienado do próprio sucesso. Ele bebia e usava drogas para lidar com o estresse, e seu comportamento muitas vezes beirava o autodestrutivo. Apesar das tensões internas, a banda continuava evoluindo. O lançamento de A Hard Day's Night e Help consolidou ainda mais sua popularidade. E, com o tempo, John começou a buscar novas formas de expressão dentro da música. O lançamento de Rubber Soul e Revolver marcou uma virada artística significativa, onde os Beatles começaram a experimentar com letras mais introspectivas e arranjos inovadores. Mas foi em 1967, com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que os Beatles se reinventaram completamente. O álbum, considerado uma obra-prima, mostrou que eles não eram apenas uma banda pop, mas verdadeiros artistas visionários. John, em particular, estava cada vez mais interessado em expandir sua mente através de experiências psicodélicas e filosofias alternativas. Foi nessa época que conheceu Yoko Ono, uma artista conceitual que teria um impacto profundo em sua vida. Os anos seguintes foram marcados por mudanças e desafios. A relação entre os membros da banda começou a se desgastar. Paul queria manter os Beatles funcionando como uma máquina bem azeitada, enquanto John estava cada vez mais desiludido com a dinâmica do grupo. A presença de Yoko nos estúdios incomodava os outros membros, mas para John, ela era sua maior fonte de inspiração e apoio. As gravações do álbum branco e de Let It Be foram tensas, com brigas frequentes e um clima de insatisfação geral. No fundo, John sabia que o fim da banda era inevitável. Quando os Beatles anunciaram oficialmente sua separação em 1970, ele sentiu um misto de alívio e tristeza. A ascensão meteórica dos Beatles foi um dos fenômenos mais impressionantes da história da música. John Lennon, de um garoto rebelde de Liverpool, se tornou um dos maiores ícones culturais do século XX. Mas, ao mesmo tempo,
Essa jornada o transformou de maneiras que ele mesmo não previa. Ele amava a música e o impacto que os Beatles tiveram no mundo, mas também sentia que havia perdido uma parte de si mesmo no meio de todo aquele turbilhão. Desde a juventude, ele demonstrava uma personalidade apaixonada, mas também instável e cheia de contradições. Seu desejo por amor e conexão era tão forte quanto seus impulsos de rebeldia e autodestruição. Essa dualidade o acompanhou durante toda a vida, fazendo com que seus romances fossem marcados por momentos de carinho profundo, mas também por turbulências e desafios. Seu primeiro relacionamento sério começou quando ainda era um jovem estudante de arte. Cynthia Powell, uma garota tímida e estudiosa, logo se encantou por aquele rapaz irreverente e espirituoso que tinha um magnetismo único. John, por sua vez, gostava de Cynthia, porque ela lhe oferecia um tipo de estabilidade que ele nunca teve na infância. No entanto, desde o início, havia sinais de que esse amor não seria fácil. John podia ser ciumento, possessivo e, em alguns momentos, agressivo. Ele tinha explosões de raiva que assustavam Cynthia, mas ao mesmo tempo era carinhoso e apaixonado. Quando Cynthia engravidou, John, que ainda estava em plena ascensão com os Beatles, decidiu se casar com ela. Em 1962, Julian Lennon nasceu, mas a chegada do filho não significou uma transformação no casamento. Pelo contrário, a pressão da fama e a vida de turnês fizeram com que John se afastasse cada vez mais da família. Ele começou a se entregar ao álcool e às drogas, e sua atenção estava cada vez mais voltada para o mundo do rock e menos para o papel de marido e pai. Cynthia tentou manter o casamento, mas logo percebeu que competia com um adversário impossível: a revolução musical e cultural que envolvia John. No meio dessa vida de excessos, traições se tornaram frequentes. John tinha casos com outras mulheres enquanto estava em turnê. E em casa, sua relação com Cynthia se tornou fria e distante. Ele não sabia como ser um pai presente para Julian, e isso gerou um afastamento que se perpetuaria por anos. John carregava traumas profundos de sua infância e talvez por isso tivesse dificuldade em demonstrar afeto ao filho. Muitas vezes, ele era ríspido e ausente, o que causou marcas profundas em Julian, que mais tarde revelou o quanto sofreu com essa relação conturbada. Mas foi em 1966 que a vida amorosa de John tomou um rumo inesperado e definitivo. Ele conheceu Yoko Ono, uma artista conceitual japonesa que desafiava todas as suas concepções sobre amor e arte. O encontro entre os dois aconteceu em uma galeria de arte, onde Yoko exibia seus trabalhos experimentais. John ficou fascinado por sua visão de mundo e sua liberdade criativa. Aos poucos, eles se aproximaram e começaram um romance que mudaria tudo. O envolvimento com Yoko foi intenso desde o início. John sentia que finalmente havia encontrado alguém que o compreendia em um nível mais profundo, tanto intelectual quanto emocionalmente. Yoko não era apenas sua amante, mas também sua parceira artística, sua musa e sua guia espiritual. No entanto, esse amor veio acompanhado de polêmicas. O relacionamento deles começou enquanto John ainda estava casado com Cynthia, e quando a verdade veio à tona, o escândalo foi inevitável. Cynthia ficou devastada ao descobrir a traição, e o divórcio aconteceu pouco tempo depois. A relação de John e Yoko foi vista com desconfiança por muitas pessoas, incluindo os próprios Beatles. Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sentiam que a presença constante de Yoko nos estúdios de gravação estava afetando a dinâmica da banda. Pela primeira vez, John não estava mais tão conectado com seus companheiros de grupo. Ele e Yoko pareciam viver em um universo próprio, e isso gerou ressentimentos e distanciamento dentro dos Beatles. A obsessão de John por Yoko era tão grande que ele começou a se afastar de tudo o que fazia parte de sua vida anterior. Ele rompeu laços, mudou sua maneira de compor e até mesmo sua visão de mundo foi transformada. Yoko o apresentou ao ativismo político e a formas alternativas de expressão artística, levando-o para um caminho mais experimental. Para muitos fãs, ela foi a responsável pelo fim dos Beatles, embora a realidade fosse mais complexa e envolvesse vários fatores. No início dos anos 70, John e Yoko passaram por um período conturbado, conhecido como The Lost Weekend. Durante 18 meses, John viveu um afastamento de Yoko e mergulhou em um estilo de vida destrutivo.
Bebia excessivamente, se envolvia em brigas e tinha relações com outras mulheres, incluindo May Pang, uma assistente que Yoko sugeriu que ficasse ao lado de John durante esse tempo. Foi um período caótico, mas também criativo, no qual ele lançou álbuns importantes e tentou se reconectar com seu filho Julian. Eventualmente, John e Yoko se reconciliaram, e ele decidiu abandonar a vida de excessos para se dedicar à família. Em 1975, nasceu Sean Lennon, seu filho com Yoko, e John assumiu um novo papel em sua vida, o de pai dedicado. Pela primeira vez, ele decidiu se afastar da música para cuidar do filho e viver uma vida mais tranquila ao lado de Yoko. Esse período de reclusão foi fundamental para sua evolução pessoal. Uma das primeiras grandes polêmicas que Lennon enfrentou veio em 1966, quando fez uma declaração que chocou o mundo. "Somos mais populares que Jesus agora." A frase, dita em uma entrevista à imprensa britânica, foi tirada de contexto, mas causou um verdadeiro furor, principalmente nos Estados Unidos. Igrejas organizaram eventos onde queimavam discos dos Beatles, rádios boicotaram suas músicas e grupos religiosos passaram a considerar John uma ameaça moral. Embora ele tenha tentado se desculpar e explicar que sua intenção não era desrespeitar a fé cristã, o estrago já estava feito. Esse episódio marcou o início de sua transformação de astro pop para uma figura mais provocativa e engajada politicamente. Foi também nesse período que Lennon começou a experimentar drogas, algo que se tornaria uma parte significativa de sua vida. No auge da Beatlemania, as turnês incessantes e a pressão do estrelato começaram a cobrar seu preço. O uso de anfetaminas era comum entre os Beatles para suportar o ritmo intenso de shows e viagens. Mas foi o contato com o LSD que realmente mudou a perspectiva de John sobre a vida e a música. O psicodélico abriu um novo universo criativo para ele, influenciando diretamente álbuns como Revolver e Savage. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Músicas como Lucy in the Sky with Diamonds e Tomorrow Never Knows refletiam suas experiências alucinógenas e a busca por um significado mais profundo na existência. No entanto, o uso de drogas não se limitou ao campo criativo. John passou a depender cada vez mais de substâncias para lidar com suas dores emocionais e traumas do passado. A combinação de fama, dinheiro e acesso ilimitado a qualquer substância que quisesse fez com que ele se entregasse a períodos de abuso excessivo. Ele chegou a admitir em entrevistas que durante os anos 60 passou por momentos de comportamento autodestrutivo, onde misturava álcool, maconha, heroína e outras drogas. Yoko Ono, que se tornou sua companheira inseparável, também entrou nesse universo ao lado dele. O casal passou por fases difíceis, chegando a enfrentar problemas de dependência em segredo. Mas se Lennon se envolvia com drogas e polêmicas, ele também usava sua influência para lutar por causas que considerava justas. Seu engajamento político se intensificou no final dos anos 60, quando os Beatles estavam prestes a se separar. Ele começou a se posicionar contra a Guerra do Vietnã de forma cada vez mais explícita, usando sua música e sua fama para denunciar o governo dos Estados Unidos e criticar abertamente a violência. Uma das manifestações mais icônicas desse ativismo foi o famoso Begging for Peace, realizado em 1969. Em plena lua de mel com Yoko, John decidiu transformar sua suíte de hotel em um protesto pacífico, onde recebia jornalistas e falava sobre a necessidade de promover a paz mundial. A imagem dos dois na cama, vestidos de branco e cercados por cartazes com mensagens pacifistas, rodou o mundo. Embora muitos considerassem a atitude um tanto ingênua, o evento mostrou que Lennon estava disposto a usar sua fama para tentar mudar o mundo. Mas seu ativismo não passou despercebido pelo governo dos Estados Unidos. Na década de 70, Lennon se tornou um alvo do FBI e da administração Nixon, que o consideravam uma ameaça devido à sua influência sobre os jovens e suas ligações com grupos políticos de esquerda. O governo tentou deportá-lo em diversas ocasiões, usando como justificativa sua prisão por porte de drogas em 1968. Documentos posteriormente divulgados mostraram que havia uma vigilância constante sobre ele e que Nixon via Lennon como um possível líder capaz de mobilizar a juventude contra a política americana. A luta contra o sistema se tornou um aspecto central na vida de Lennon.
Ele passou a compor músicas de protesto, como Give Peace a Chance e Working Class Hero, que refletiam seu pensamento político e sua visão crítica sobre a sociedade. Ele também se aproximou de ativistas e figuras controversas da época, o que só aumentou a paranoia do governo americano em relação a ele. Mas, ao mesmo tempo em que desafiava o sistema, Lennon também enfrentava batalhas internas. Seus vícios, suas frustrações e o peso de sua própria personalidade explosiva faziam com que ele oscilasse entre momentos de grande inspiração e períodos de autodestruição. O famoso Lost Weekend, entre 1973 e 1905, foi um dos períodos mais caóticos de sua vida. Após uma crise em seu relacionamento com Yoko, ele passou mais de um ano imerso em festas, bebedeiras e confusões. O homem que queria mudar o mundo agora estava perdido dentro de si mesmo. Eventualmente, Lennon encontrou um novo equilíbrio. Nos anos finais de sua vida, tentou se afastar das drogas e buscou uma vida mais tranquila ao lado de Yoko e do filho Sean. Mas seu passado de polêmicas, seu histórico com as drogas e sua luta contra o sistema o transformaram em uma lenda que ia muito além da música. Ele não era apenas um ex-Beatle, mas um símbolo de resistência, rebeldia e questionamento. O trágico fim de John Lennon é uma das histórias mais impactantes da música e da cultura pop. Ele não era apenas um ex-Beatle, mas um ícone. Um revolucionário que usava sua voz para desafiar o mundo, criticar governos e lutar pela paz. Sua morte, em 8 de dezembro de 1980, não foi apenas o assassinato de um astro do rock, mas um evento que marcou uma geração inteira. Até hoje, mais de 4 décadas depois, sua morte continua cercada de mistério, teorias da conspiração e perguntas sem respostas. O que realmente aconteceu naquela noite? Quem era Mark David Chapman e o que o levou a cometer esse crime? Teria o governo dos Estados Unidos envolvimento no assassinato de Lennon? Ou haveria algo ainda mais obscuro por trás dessa tragédia? Naquela fatídica noite de dezembro, John Lennon e Yoko Ono estavam voltando para seu apartamento no edifício Dakota, em Nova York. Era uma noite fria, mas aparentemente comum. Durante o dia, John havia dado autógrafos a alguns fãs na entrada do prédio, algo que costumava fazer sem medo. Entre esses fãs estava Mark David Chapman, um jovem de 25 anos que parecia apenas mais um admirador. Ele segurava uma cópia do álbum Double Fantasy, que Lennon havia lançado recentemente. John, como sempre gentil, assinou o disco para Chapman sem imaginar que horas depois esse mesmo homem se tornaria seu algoz. Mais tarde, por volta das 22h50, quando Lennon e Yoko retornavam ao Dakota após uma gravação no estúdio, Chapman ainda estava lá, esperando. Quando o casal passou pela entrada do prédio, Chapman sacou um revólver calibre 38 e disparou 5 vezes contra John. 4 tiros o atingiram nas costas e no ombro. Gravemente ferido, Lennon conseguiu dar alguns passos antes de cair no chão, perdendo rapidamente a consciência. Enquanto Yoko gritava desesperadamente por ajuda, Chapman ficou parado, calmamente, segurando seu livro O Apanhador no Campo de Centeio, como se estivesse esperando ser preso. A polícia chegou rapidamente e levou John às pressas para o Hospital Roosevelt, onde tentaram reanimá-lo, mas os ferimentos eram fatais. Às 23h15, ele foi declarado morto. O mundo parou naquele momento. A notícia se espalhou rapidamente, e milhões de fãs ficaram em choque. Era difícil acreditar que John Lennon, o homem que tanto pregou a paz, havia sido morto de forma tão brutal. Mas as perguntas começaram a surgir quase imediatamente. Quem era Mark David Chapman? O que o levou a assassinar Lennon? Segundo o próprio Chapman, ele era um fã que, com o tempo, começou a nutrir um ódio irracional pelo ex-Beatle. Ele alegava que se sentia traído por Lennon, que via como um hipócrita por pregar a paz e a igualdade enquanto levava uma vida luxuosa. O livro O Apanhador no Campo de Centeio, que Chapman carregava no momento do crime, teria sido uma espécie de inspiração para ele, pois o protagonista da história, Holden Caulfield, desprezava a falsidade do mundo. Mas será que essa explicação realmente fazia sentido? Muitas pessoas não acreditaram que Chapman agiu sozinho. Logo começaram a surgir teorias de que Lennon havia sido vítima de uma conspiração. Afinal, ele estava sendo vigiado pelo FBI há anos. O governo dos Estados Unidos, especialmente durante a administração de Richard Nixon,
via Lennon como uma ameaça. Suas mensagens pacifistas, sua conexão com movimentos políticos radicais e seu poder de influenciar milhões de jovens o tornavam um alvo. O FBI chegou a abrir um dossiê sobre ele e tentou deportá-lo na década de 70. Não seria estranho imaginar que um governo que se preocupava tanto em silenciá-lo pudesse estar envolvido de alguma forma em seu assassinato. Uma das teorias mais discutidas é a de que Chapman poderia ter sido um agente sob controle mental. Alguns pesquisadores apontam que ele apresentava um comportamento estranho antes e depois do crime. Ele não tentou fugir, não demonstrou arrependimento imediato e parecia ter uma calma perturbadora ao ser preso. Alguns teóricos sugerem que ele poderia ter sido manipulado por meio de técnicas de controle mental da CIA, um conceito ligado ao famoso programa MK-Ultra, onde o governo americano realizava experimentos secretos para controlar a mente das pessoas. Outra teoria envolve o fato de Chapman ter conseguido adquirir a arma do crime de forma muito fácil, mesmo sendo um cidadão comum e sem histórico criminal. Ele viajou para o Havaí, depois para Nova York, e conseguiu comprar a arma sem dificuldades, o que levanta suspeitas sobre como ele teria conseguido os recursos e a logística para executar seu plano. Alguns acreditam que Chapman pode ter recebido algum tipo de apoio ou instrução para cometer o crime. Independentemente das teorias, uma coisa é certa. O assassinato de John Lennon foi um golpe devastador para a música e para o mundo. Sua morte simbolizou o fim de uma era. Com os Beatles, Lennon ajudou a moldar toda uma geração. E como artista solo, continuou a influenciar e inspirar milhões. Ele tinha apenas 40 anos e ainda poderia ter décadas de produção artística e ativismo pela frente. Yoko Ono, devastada, decidiu não realizar um funeral público. Ela temia que a comoção dos fãs se transformasse em algo incontrolável. Em vez disso, pediu que as pessoas ao redor do mundo fizessem um momento de silêncio para homenageá-lo. No Central Park, em Nova York, foi criado um memorial chamado Strawberry Fields, onde até hoje fãs de todas as partes do mundo visitam para prestar tributo a Lennon. Chapman foi condenado à prisão perpétua e, desde então, teve inúmeros pedidos de liberdade condicional negados. Em várias entrevistas ao longo dos anos, ele disse se arrepender do crime, mas muitos acreditam que ele nunca conseguirá justificar completamente sua motivação. Por mais de 4 décadas, Yoko Ono carregou o peso da história de John Lennon. Desde o momento em que ele foi brutalmente assassinado em frente ao edifício Dakota, em Nova York, ela manteve-se firme, resistindo às críticas, ao ódio de alguns fãs dos Beatles e às inúmeras teorias conspiratórias sobre a morte do marido. Mas agora, depois de tanto tempo, Yoko decidiu quebrar o silêncio e revelar segredos que, segundo ela, nunca poderiam ter sido contados antes. Suas palavras não só jogam uma nova luz sobre a vida e os últimos dias de Lennon, como também chocam o mundo ao expor detalhes desconhecidos sobre seu casamento, seus medos e até o que ele sabia antes de ser assassinado. Durante anos, Yoko foi vista como a mulher que separou os Beatles, uma figura misteriosa e controversa que, para alguns, teve uma influência negativa sobre John. No entanto, ela sempre se manteve fiel ao seu papel de guardiã do legado de Lennon, evitando falar publicamente sobre certos aspectos da vida do marido. Mas agora, em suas recentes declarações, ela expôs uma verdade ainda mais sombria. John sabia que estava sendo vigiado e temia por sua vida muito antes de ser assassinado. Em um depoimento surpreendente, Yoko revelou que, nos meses que antecederam sua morte, Lennon estava cada vez mais paranoico. Ele sentia que algo estava errado, que sua vida corria perigo. Segundo ela, John dizia com frequência que não viveria até ficar velho e que o sistema não permitiria que ele continuasse falando. Essas declarações se encaixam nas diversas teorias que apontam para um envolvimento governamental em sua morte, especialmente considerando o fato de que Lennon era monitorado pelo FBI e pela CIA nos anos 70. Yoko também trouxe à tona uma revelação inesperada sobre o relacionamento dos dois. Ela afirmou que, ao contrário do que muitos imaginavam, o casamento deles não era perfeito e que ambos enfrentaram crises profundas. Durante o período conhecido como Lost Weekend, entre 1973 e 1975, quando John se afastou dela e se envolveu com May Pang, Yoko admitiu que, na verdade,
Foi ela quem incentivou essa separação. Segundo suas palavras, John estava emocionalmente instável e ela acreditava que precisava dar a ele um espaço para que pudesse se reencontrar. No entanto, o que poucos sabiam é que, nesse período, Yoko também viveu um romance secreto com outro homem, algo que nunca havia sido mencionado antes. Mas talvez a revelação mais impactante tenha sido sobre os últimos momentos de Lennon. Durante todos esses anos, a versão oficial dizia que, após ser baleado, ele foi levado às pressas para o hospital, onde faleceu pouco depois. No entanto, Yoko agora afirma que John ainda estava consciente nos minutos finais e que, ao invés de entrar em pânico ou demonstrar medo, ele simplesmente olhou para ela e tentou sussurrar algo. Ela nunca revelou o que ele tentou dizer naquele instante, deixando no ar o mistério sobre quais teriam sido suas últimas palavras. Além disso, Yoko revelou que houve uma série de eventos estranhos nos dias que antecederam o assassinato de John. Segundo ela, telefonemas anônimos começaram a ocorrer, com vozes misteriosas alertando sobre um possível atentado contra ele. Ela nunca havia mencionado isso antes, porque tinha medo das consequências. Essa informação só alimenta ainda mais as teorias que indicam que a morte de Lennon pode não ter sido apenas um ato isolado de um fã perturbado, mas sim parte de um plano maior para silenciá-lo. Outro detalhe surpreendente em suas declarações foi sobre a relação de John com os Beatles nos anos finais de sua vida. Por muito tempo, acreditou-se que Lennon não queria mais contato com seus antigos companheiros de banda e que estava focado apenas em sua carreira solo e em sua vida com Yoko. Mas, segundo suas novas revelações, isso não era totalmente verdade. Na realidade, John vinha conversando secretamente com Paul McCartney sobre uma possível reunião da banda. Eles haviam falado sobre voltar a tocar juntos. Talvez não como os Beatles, mas de alguma forma que reaproximasse os 4 integrantes. No entanto, essa ideia nunca chegou a se concretizar. Yoko também compartilhou detalhes inéditos sobre a personalidade de John, que mostram um lado dele que poucos conheciam. Segundo ela, Lennon era um homem extremamente sensível e carregava traumas profundos de sua infância. Ele nunca superou a dor de ter sido abandonado pelo pai e de ter perdido sua mãe de forma trágica. Isso o tornava, ao mesmo tempo, um homem amoroso e intenso, mas também inseguro e com explosões de temperamento difíceis de controlar. Outra revelação que pegou a todos de surpresa foi sobre a paternidade de John. Durante anos, a relação entre ele e seu primeiro filho, Julian Lennon, foi complicada. John sempre foi distante e chegou a admitir em entrevistas que não foi um bom pai para ele. No entanto, Yoko revelou que, nos meses finais de sua vida, ele estava planejando se reaproximar de Julianne e reconstruir o relacionamento entre os dois. Ele queria compensar os anos de ausência e mostrar ao filho o quanto o amava. Infelizmente, a morte repentina de John impediu que isso acontecesse. Mas Yoko não parou por aí. Em meio a todas essas revelações, ela também trouxe à tona algo que muitos fãs sempre suspeitaram. Lennon deixou músicas inéditas que nunca foram divulgadas. Segundo Yoko, ele ainda tinha composições guardadas, canções que escreveu em segredo e que nunca chegaram ao conhecimento do público. Ela afirmou que algumas dessas músicas podem ser lançadas futuramente, mas não revelou quando ou como isso aconteceria. Essas revelações chocantes fazem com que a história de John Lennon ganhe novos contornos e levantam ainda mais questionamentos sobre sua morte e sua vida pessoal. Teria ele realmente sido silenciado por forças poderosas? Quais seriam suas últimas palavras? Qual seria o impacto dessas músicas inéditas caso fossem lançadas? São perguntas que permanecem sem respostas definitivas, mas que agora ganham um novo peso com as declarações de Yoko.